Olá, galerinha do canal Botica Galenca. Aqui quem vos fala é o professor Moisés, sou farmacêutico, professor de farmacologia e toxicologia. E nesse vídeo vou trazer para vocês informações gerais acerca do fármaco ivermectina. A despeito de toda a polêmica que tem sido gerada sobre o uso desse fármaco, aqui a gente vai trazer informações da literatura científica sobre propriedades gerais do fármaco. Caso você tenha interesse de outras informações, você pode deixar aí no comentário do vídeo e caso esse vídeo gere o impacto esperado, a gente produz um novo vídeo falando especificamente sobre o uso off-label, sobre outras atividades que estão sendo investigadas, mas por hora a gente vai abordar informações gerais sobre a ivermectina. Então vamos para o quadro. Então esse é o terceiro fármaco, gente, que eu estou abordando aqui no canal. Vocês podem procurar aí a playlist e vai ter lá vídeos sobre a levotiroxina e sobre o omeprazol, que são dois fármacos muito utilizados. Então a ivermectina é o nosso terceiro fármaco, até pela polêmica, enfim, por tudo que foi gerado em torno desse fármaco, a gente resolveu abordar um pouco sobre ele, né? Então vamos começar com a origem desse fármaco. Bem, tudo iniciou-se aí na década de 70. Na realidade, a gente, para entender melhor o contexto, as décadas de 40, 50 e 60 que se seguiram após a descoberta da penicilina, que se deu lá em 1929, mas que só foi efetivamente isolada e utilizada na década de 40, fizeram com que muitos pesquisadores buscassem micro-organismos, buscassem substâncias naturais, produtos naturais produzidos por micro-organismos com atividade anti-infecciosa. Então o Sr. Omura é um desses pesquisadores. Ele trabalhava no Instituto Kitasato, lá no Japão, Satoshi Omura, né? E o senhor Omura isolou de uma amostra de solo, lá de um campo de golfe, segundo a literatura, o micro-organismo Streptomyces avermitilis, né? Então, esse micro-organismo, que é uma bactéria espiralada, ela produz uma classe de substâncias chamadas de avermectinas, que quimicamente são lactonas macrocíclicas, né? Que tem anéis grandes e tal. Mas a despeito dessa informação química, é até interessante destacar que quimicamente ela tem certa semelhança com os macrolídeos, como a azitromicina, né? Olha a polêmica aí. Então, essa é a estrutura dessa classe de compostos. E o Sr. Omura, ele fez o isolamento desse micro-organismo, cultivou esse micro-organismo em laboratório e mandou amostras para o Sr. William Cecil Campbell. Isso já na década de 80, o Sr. Campbell trabalhou com substâncias isoladas dessas culturas de Streptomyces avermitilis, né? E ele conseguiu chegar aí em uma substância semissintética, ou seja, ele fez uma pequena alteração na estrutura química, que a gente vê aqui na estrutura da ivermectina, é uma pequena modificação. Ela é composta por esses dois, né? A composição dela, na verdade, ela não é uma substância única, isolada, ela é uma mistura de dois compostos, sendo esse B1A cerca de 90% e o B1B aí cerca de 10% ou menos. Tá bom? Ele foi inicialmente comercializado com o nome de Mectizan, sendo que ele era utilizado apenas como uso veterinário, mas no final da década de 80, em 89, eles começaram a fazer também a aplicação clínica em humanos. Tá bom? Em função dessas descobertas, não só desse trabalho da ivermectina, mas de todo o trabalho que o Sr. Campbell e o Sr. Omura fizeram em isolamento de produtos naturais a partir de micro-organismos, eles ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2015. Ganharam juntos e compartilharam, na verdade ganharam metade do prêmio, compartilharam com outros pesquisadores em 2015. Tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a indicação terapêutica da ivermectina, né? Então, para que ela é usada? Né? Qual é o uso dela? A gente fala que ela é um quimioterápico antialmíntico, ou seja, uma substância química empregada para combater almintos, que são vermes, né? Então, ela é um medicamento empregado no combate de vermes. Especificamente os nematódeos, que são os vermes cilíndricos, né? Aqui a gente vai falar os três principais em que ela é utilizada, né? Os Strongyloides stercoralis, Onchocerca volvulus e a Lava migrans cutânea, que é o Ancylostoma brasiliensis na sua forma larval, né? Eles vão causar a estrongiloidíase, a oncocercose e a dermatite serpiginosa, que é o bicho geográfico. Então, nesses três casos aqui, né, para esses três micro-organismos, esses três parasitas, né, a ivermectina é utilizada isolada, né, como monoterapia,
E é a primeira escolha, né? Então, em geral, a primeira escolha seria realmente a ivermectina. Outros tratamentos também podem ser utilizados, mas ela é considerada a primeira escolha nesses casos, ok? Tem outros tipos de helmintos em que ela também é empregada, como Ascaris lumbricoides, que gera ascaridíase, a Alternaria bancroft, né, que gera filariose ou elefantíase, e Trichuris trichiura, que é a tricuríase, que gera tricuríase. Então, essas três verminoses também se pode utilizar a ivermectina, mas nesses casos ela teria que ser associada com outros fármacos, certo? Como albendazol, por exemplo. E ela não é o fármaco de primeira escolha, porque ela não tem atividade contra vermes adultos. Ela, na verdade, só atua contra as microfilárias. Então, ela vai gerar paralisia apenas nas microfilárias e não nos vermes adultos. Tá ok? Bem, outro emprego também da ivermectina, gente, é como antiparasitário contra alguns artrópodes, né? Então, especificamente esses dois que eu estou citando aí, né? O Pediculus humanus captis, que é a pediculose, é o nosso conhecido piolho, e o Sarcoptes scabiei, que gera a escabiose, que é conhecido como sarna, né? Então, sarna e piolho também podem ser tratados aí com a ivermectina. Inclusive, aqui eu trago a imagem de um paciente com sarna, né? O uso, gente, não é tópico, tá bom? É importante esclarecer que ela é empregada apenas com uso sistêmico nesses casos. Existe uma aplicação tópica da ivermectina, que é no caso da rosácea, que é uma inflamação crônica, né, na pele, especificamente no rosto, né? Essa inflamação rosácea, você pode observar pápulas e pústulas, que a gente pode ver aqui nessa foto da direita. A gente também tem as chamadas telangiectasias, que são esses microvasos aqui na pele, que são bem característicos dessa patologia. Então, é uma inflamação crônica em que o emprego da ivermectina a 1% por via tópica mostrou também ser eficaz, pelo menos para reduzir esse quadro de inflamação. Então, já é uma coisa interessante, né? Uma atividade anti-inflamatória da ivermectina. Então, nós temos aí apresentações tópicas com essa finalidade, ok? Então, essas são as aplicações, enfim, os usos, as indicações terapêuticas que a ivermectina tem. Vamos falar um pouquinho agora quais são as apresentações disponíveis, quais são os medicamentos disponíveis de ivermectina no mercado. Então, ela vem nas apresentações de comprimido de 6 mg, ou no caso, para rosácea, né, ela vem na forma de creme de 10 mg por grama. Geralmente é uma bisnaga de 30 gramas. Então, os fármacos de referência são a Revectina da Abbott e a Solantra da Galderma, sendo essa segunda exatamente essa apresentação aqui de creme de 10 mg por grama, tá bom? Tem muita apresentação similar, eu trouxe aqui algumas, né? Essas que estão mais destacadas, mais escuras, é que estão presentes lá na listagem de medicamentos similares, intercambiáveis da Anvisa. E esses que estão mais clarinhos eu tirei de uma aplicação que eu vou citar lá no final, a base de dados que eu tirei essas informações, tá bom? Esses são os genéricos disponíveis. Na verdade, genérico vem com o nome do princípio ativo, né? Vem com o nome ivermectina, mas esses são os laboratórios que comercializam genérico. Novamente, esses que estão mais escuros estão presentes lá na lista de genéricos da Anvisa. E esses que estão mais clarinhos são aqueles que a gente encontra lá, a mais atualizada, né? E esses que estão mais clarinhos a gente encontra lá no aplicativo que eu vou indicar para vocês, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu quero fazer aqui uma observação, né, que é muito importante, ok? Vou colocar aqui, ó. Então, esse vídeo ele não tem objetivo realmente de fazer um comparativo entre laboratórios, então você vê que eu passei rapidamente, só quis mesmo citar quais são as apresentações disponíveis, mas a gente não quer, enfim, comentar sobre qualidade de laboratório ou indicar, tá bom? De forma alguma, pelo contrário, né? É importante aí observar que os laboratórios podem mudar ao longo do tempo, muitas vezes deixam de comercializar certos fármacos, né? E eu aconselho você verificar publicações da Anvisa, que é o órgão oficial, que trazem aí quais são os fármacos disponíveis, quais são os que estão regularizados, a comercialização no nosso país, tá bom? Nós temos também alguns aplicativos, como eu falei,
que trazem essas apresentações que foram citadas anteriormente. Vamos falar um pouquinho agora sobre a posologia da ivermectina, ou seja, como ela é utilizada, né? Ela é utilizada, qual é a dose, qual é o intervalo entre as doses, enfim. Então vamos falar um pouquinho aqui a respeito da sua posologia. Para a gente falar de posologia, existe um princípio fundamental. Nós temos que partir do pressuposto do seguinte: você vai seguir sempre a orientação que está lá na prescrição médica. É importante dizer que a ivermectina é um medicamento tarja vermelha, né? Um medicamento que deve ser vendido sob prescrição médica, ele não tem retenção de receita, não é um medicamento controlado, mas ele exige prescrição, tá bom? Então, você vai seguir o que o médico colocou na prescrição. Esse é o primeiro aspecto que é importante destacar. E evidentemente que também você vai seguir as orientações do farmacêutico quando você for fazer a compra dessa medicação ou recebê-la, né, a nível ambulatorial. Então você vai dar, vamos dizer assim, dar atenção às orientações do farmacêutico, estar atento àquilo que foi colocado, tá bom? De modo algum, e aí eu vou até voltar aqui para destacar isso para vocês, de modo algum você deve utilizar, pessoal, o WhatsApp ou até o YouTube, nesse caso aqui, ou esse vídeo especificamente, como fonte de informação para você alterar a sua terapia ou dar início a uma terapia em hipótese alguma. Então, você realmente tem que seguir as recomendações dos profissionais de saúde que lhe atenderam, que avaliaram o seu caso, que avaliaram todos os aspectos intervenientes que possam estar envolvidos no seu caso e fizeram a prescrição. Você falou no seu vídeo que a posologia era tal, mas eu recebi uma posologia diferente. Pode ser que seu caso seja diferente, tá bom? Então, siga as recomendações dos profissionais habilitados que lhe deram as informações necessárias. Então vamos aqui falar também, é importante também destacar que a posologia, gente, ela muda de acordo com o tipo de indicação. A gente viu que a ivermectina é utilizada para vários vermes diferentes, então são diferentes tipos de nematóides que ela é utilizada. Pode ser que tenha mudanças na posologia de um nematóide para outro. A estrongiloidíase, por exemplo, ela pode ser utilizada por 2 dias consecutivos. Na oncocercose, ela pode ser utilizada a cada 3 meses, ou semestralmente, ou até anualmente, tá bom? Então é importante destacar, na larva migrans ela pode ser utilizada também por 2 dias consecutivos. Então, doses repetidas no caso. Então é importante a gente considerar que para cada caso, para cada indicação, pode ter uma variação na posologia, ok? A idade é um fator que também pode alterar a posologia. Peso também muda a posologia, como a gente vai ver aqui já já, e outros fatores mais que são intervenientes, né? Daí a importância de eu destacar, não esqueça, a posologia que serviu para alguém não será necessariamente a mesma que servirá para você, certo? Então não adianta dizer, fulano de tal usou desse jeito, eu vou usar igual a ele. Isso não faz sentido, tá bom? Isso é um tipo de automedicação. Então, você basear a forma como você vai utilizar o medicamento pela forma como que outra pessoa utilizou, você está se automedicando e está se expondo a risco. Tranquilo? Então, vamos à posologia geral da ivermectina. Então, para a estrongiloidíase, filariose, ascaridíase, escabiose e pediculose, né, algumas das doenças que parasitárias que a gente citou anteriormente, ele é utilizado em dose única de 200 microgramas por quilograma de peso corporal. Tá bom? Para facilitar, muitas das bulas da ivermectina, os fabricantes, eles trazem uma tabelinha. Nessa tabelinha eles fazem esse tipo aqui de associação. Por exemplo, pessoas que têm um peso entre 15 a 24 quilos vão tomar apenas uma bandinha, né, do comprimido de 6 miligramas. Ou seja, vão utilizar apenas aproximadamente 3 miligramas. A gente não garante que nessa bandinha vá ter exatamente 3 miligramas, mas é aproximadamente 3 miligramas para quem tem o peso aí nessa faixa. De 25 a 35, um comprimido inteiro. De 36 a 50, um comprimido e meio. De 51 a 65, 2 comprimidos inteiros. E de 66 a 79 quilos, 2 comprimidos e meio. É importante destacar que se o seu peso estiver acima de 79 quilos, você vai utilizar essa posologia de dose única aqui, 200 microgramas por quilograma de peso. Então, vamos supor aqui, para a gente saber como é que faz o cálculo, vamos supor que você tenha 90 quilos. Então, você vai pegar o seu peso, 90 quilos, multiplicar por 200
E nesse caso você obtém 18.000 microgramas, tá bom? 18.000 microgramas, gente, corresponde a 18 miligramas. É só dividir isso aqui por 1.000. Então você precisa tomar 18 miligramas. Como cada comprimido tem 6 miligramas, ao todo você vai precisar de 3 comprimidos. Basta dividir 18 por 6. Então são 3 comprimidos que você vai fazer uso em dose única, tá bom? Então basta multiplicar o seu peso por esse valor. Na oncocercose é um pouco diferente, né? Então na oncocercose utiliza-se uma dose um pouco menor, de 150 microgramas por quilograma de peso. Se você pegar um paciente aí de 80 quilos, isso vai corresponder aí 2 comprimidos de 6 miligramas, ou seja, vai dar aí uns 12 miligramas. Então é importante, mesma coisa, 80 vezes 150, divide por 1.000 e o valor divide por 6 miligramas para saber quantos comprimidos você vai utilizar, tá bom? Outro recadinho importante, essa posologia ela traz uma preocupação. Você vai estar quebrando, partindo o comprimido. Então é importante que você utilize o equipamento apropriado para cortar comprimidos, né? De uma forma o mais, vamos dizer assim, homogênea possível e não com faca, estilete. Então evite realizar essa quebra com faca ou estilete. Então se você puder, adquira aí um equipamento que corta comprimidos direitinho, tá bom? Outra informação importante é que ele deve ser consumido com água e com o estômago vazio, ou seja, em jejum, né? O interessante é que você faça uso da ivermectina pelo menos 1 hora antes de uma refeição, tá bom? Não pode ser tomado junto com a refeição, ou pelo menos não é indicado porque pode alterar a biodisponibilidade do fármaco. Em algumas situações que são excepcionais, como por exemplo, paciente hospitalizado ou com sonda nasogástrica e tal, crianças idosas que não conseguem deglutir o comprimido, aí eles podem ser triturados, misturados com água e administrado imediatamente, ou seja, você não guarda essa solução do comprimido triturado com água. A gente chama isso de preparação extemporânea, né? Então ela só dura mesmo aquele momento para ser administrada. Ela não deve ser armazenada, ela não tem estabilidade, tá bom? Então, nesse caso, essa solução não deve ser guardada. Nesses casos, a biodisponibilidade pode ser alterada também. Como é que ela age no organismo? Então, quinto aspecto aí da ivermectina. Qual é o mecanismo de ação dela? Ou seja, como é que ela faz o seu efeito antiparasitário, né? Como é que ela gera a paralisia no verme? Bem, ela atua em 2 tipos de tecido do verme, no tecido muscular e em células do nervo. Então, células musculares e nervosas são as células-alvo desse agente, né, da ivermectina. Aqui eu representei uma célula-alvo qualquer. É importante destacar que a célula ela é positiva fora e negativa dentro. É o estado, vamos dizer assim, de repouso. Ela está polarizada, tá bom? Bem, lá na célula nós temos canais, que são canais operados por uma substância, um neurotransmissor chamado de glutamato. No ser humano, no homem, esse canal inibitório mediado por glutamato ele não existe. Ele é mediado por GABA, tá bom? Por isso que a gente vai ver mais na frente, tem alguns efeitos colaterais, algumas interações que podem ser geradas pela ação da ivermectina no canal inibitório humano operado por GABA. Mas no verme, ele também possui esse canal operado pelo glutamato. E aí, nesse caso, inclusive é importante também destacar que a ivermectina ela é 100 vezes mais seletiva por essa proteína do verme do que pela humana, falando especificamente do GABA, né? E isso é bom, né? Porque isso traz mais segurança e isso explica o fato dela ser, inclusive, um dos antiparasitários aí mais bem tolerados quando você compara com dietilcarbazida ou benzoimidazoides, que são outras classes de antihelmínticos, tá bom? Bem, o fato é que eu vou fazer uma animaçãozinha aqui para mostrar para vocês. Esse F aqui é a ivermectina, aqui está sendo representado o canal iônico inibitório. E vocês vão reparar que quando a ivermectina ela se ligar nesse canal, vai entrar a carga negativa, que é cloreto, é um canal de cloreto. E ao entrar esse cloreto, ele vai hiperpolarizar a célula do verme. Então, a ivermectina se liga, o cloreto que é negativo entra na célula, a célula fica muito negativa dentro e muito positiva fora, consequentemente. Isso vai reduzir a concentração de cálcio dentro da célula do verme, né, tanto no músculo como em nervos. A gente sabe que para contração muscular você precisa do cálcio, então isso vai gerar uma paralisia, principalmente na musculatura
faríngea do verme, né? Interessante que ele tem sim a musculatura, e isso é condizente com a atividade de mudança de comportamento de alimentação do verme sobre a ação da ivermectina. Ela faz com que ele se alimente menos, então ele gera essa paralisia muscular nele. Isso se dá por hiperpolarização, como eu disse, fica muito positivo fora e muito negativo dentro, e vai também provocar um efeito refratário da despolarização. Então os neurônios não vão conseguir transmitir o impulso nervoso. Então o que você está fazendo é paralisar os nervos do verme e ele vai ficar lá paralisado, paradinho, e o nosso próprio organismo vai acabar matando ele, tá bom? É importante até destacar, gente, que o fato do verme ser paralisado, essas microfilárias que eu citei para vocês, que a ivermectina tem ação, ela não é boa contra vermes adultos, mas quando eles estão no estado de microfilária ou de larvas, no caso da larva migris cutânea, ele paralisa o verme e o verme morre naquele local onde ele está. Isso muitas vezes gera um processo inflamatório e isso é o motivo das reações adversas que são observadas com o uso da ivermectina. Então, mais do que a própria ivermectina, a consequência da morte dos vermes, desses parasitas, vai gerar um processo inflamatório que é responsável por grande parte das reações adversas observadas com o uso dela, tá bom? Ela é muito melhor em relação a isso do que a dietilcarbazina, que vai promover um efeito muito mais grave, uma reação imune, né? Como se fosse um processo alérgico mesmo, quando ela mata os vermes, a dietilcarbazina. Por isso que a ivermectina é melhor do que ela nesse aspecto, melhor tolerada, né? Nesse aspecto, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, vamos falar um pouquinho então sobre esses efeitos colaterais e reações adversas ao medicamento. Então, como eu já citei, ela é melhor tolerada que a dietilcarbazina e benzimidazóis, como albendazol, itraconazol, né? Que são os benzimidazóis também com atividade antihelmíntica, tá bom? Bem, o que se sabe é entre 5% a 35%, é bem variável, depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que vão apresentar uma reação mais intensa, outras menos, mas 5% a 35% em média das pessoas que utilizam ivermectina, né, que apresentam alguma infecção parasitária, né, vão ter a reação de Mazotti, que é provocada por microfilarioses, que, como eu falei, né, ao serem paralisadas, vão gerar uma reação alérgica, com pápulas, com coceira, né, o prurido, e essa linfadenopatia dolorosa, ou seja, vai ter uma dor aí nos linfonodos, né, nas axilas, na íngua, enfim, vai ficar inchado e dolorido, como se fosse um processo alérgico mesmo, tá bom? Isso em 5% a 35%, ou seja, é bem incidente esses sintomas. Mas isso é dependente da quantidade dessas filárias no sangue ou nos tecidos. Então, as reações mais graves, elas ocorrem apenas em 1% a 3%, né? E elas vão se apresentar como febre alta, taquicardia reflexa, hipotensão, prostração, sonolência, tontura, dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, dor abdominal, né? Dor de barriga, enfim, diarreia e edemas, tanto facial como periférico, tá bom? Então, aqui seriam os casos mais graves, são bem mais raros, de 1% a 3% das pessoas podem apresentar essa sintomatologia ao fazer uso da ivermectina. E menos de 0,1% vão ter encefalopatia grave, contração do músculo broncoespasmo, né? E incapacidade física, né? Uma espécie de paralisia mesmo. Então, isso ocorre principalmente quando as microfilárias no sangue estão numa dosagem acima de 30 mil por ml de sangue, né? Então, quando é uma hiperinfecção, né? Quando a gente tem uma hiperinfecção, você pode observar, então, um quadro bem mais grave ao se utilizar a ivermectina, tá ok? É importante destacar também que alguns ensaios foram feitos de genotoxicidade e carcinogenicidade. No caso, a genotoxicidade, os ensaios que foram feitos de AMES, ensaios com fibroblastos, enfim. Os ensaios que foram feitos mostraram que ela não tem efeito genotóxico muito evidente. Ela não gera mutagenicidade, né? Ela não altera o DNA, certo? Ou pelo menos nos ensaios que foram feitos, os resultados não mostraram nenhuma alteração. A gente não pode afirmar que ela não tem ação mutagênica. A gente pode afirmar que pelos ensaios que foram feitos, não mostrou nenhuma evidência de efeito mutagênico. Então, ela não apresenta genotoxicidade na literatura. Agora, carcinogenicidade não tem estudos suficientes, porque necessita de estudos
não agudos ou subagudos, subcrônicos, mas sim de estudos crônicos, né, de um tempo maior de investigação. Então, não tem nenhum estudo que tenha mostrado relação de causalidade ao uso da ivermectina com aparecimento de câncer. Então, eles colocam, na verdade, 100 estudos conclusivos, tá bom? Isso é colocado, gente, porque ela apresentou um efeito teratogênico. Então, esse efeito aqui já chama mais a atenção. Então, a ivermectina ela apresentou-se teratogênica em camundongos, ratos e coelhos, em doses que variaram aí de 0,2 a 8,1 vezes a dose máxima para o ser humano, né, em miligramas por metro quadrado. Isso aqui é uma dose que é calculada, gente, pela área de superfície corporal, tá bom? Então, uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, ó, 0,2, ou seja, menos de uma vez, ou seja, uma dose 5 vezes menor do que a dose máxima em humanos, ela foi capaz de gerar malformação em camundongos, ok? Em ratos, ela precisou de uma dose 8 vezes maior e em coelhos 4 vezes e meia maior. E que tipo de efeito teratogênico? Ela gerou fenda palatina em todas essas espécies e uma deformação das patas dianteiras em coelhos, certo? Então, o efeito teratogênico, gente, é o efeito sobre o recém-nascido, né? Sobre o feto, na verdade, né? Então, ela vai ter um efeito aí de malformação fetal. Então, nessas espécies, observou-se esse efeito. No ser humano não foi observado esse efeito teratogênico, tá bom? Mas é algo que chama a atenção e que já acende um alerta, no sentido de dizer, então, que ela deve ser contraindicada em mulheres grávidas, né? Então, ela não é recomendada o uso dela em mulheres grávidas, ok? Isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente nas contraindicações. Bem, quais são as principais interações medicamentosas? Quando eu coloquei aqui numa aplicação que faz investigação das possíveis interações medicamentosas da ivermectina, pessoal, ela mostrou 81 interações medicamentosas consideradas moderadas e 2 consideradas leves, enfim. Então, a gente não tem nenhuma interação, pelo menos na literatura, não tem nenhuma interação medicamentosa grave com a ivermectina, tá bom? São 81 moderados, que é uma interação moderada. É uma interação que exige monitoramento, né? Não quer dizer que você tenha que suspender o uso, que não possa, de maneira nenhuma, ser utilizada a ivermectina com esse outro fármaco, mas quer dizer que tem que ser observado o paciente, monitorado por uma possível interação que possa ocorrer. Às vezes a dose pode ser modificada, né? Você pode reduzir a dose, aumentar a dose, a depender da interação da ivermectina com esse outro fármaco, tá bom? Então, se fosse uma interação grave, não. Aí já seria motivo suficiente para suspender o uso da ivermectina, para buscar uma outra alternativa, ou da ivermectina ou do outro fármaco que está sendo utilizado concomitante, né, junto com a ivermectina, tá bom? Vamos dar aqui alguns exemplos principais. Então, os barbitúricos, os benzodiazepínicos e o ácido valproico, que são medicamentos utilizados como anticonvulsivantes, ansiolíticos, né, hipnóticos sedativos, para induzir sono. O diazepam, por exemplo, é um benzodiazepínico, né, que é o Valium, o bromazepam, que é o Lexotan, também é um benzodiazepínico, o alprazolam, o Frontal e por aí vai, né? O clonazepam, que é o Rivotril, ácido valproico e o fenobarbital, que é o Gardenal, por exemplo, são fármacos que potencializam a atividade do GABA. E como a gente viu, lá no mecanismo de ação, né, como ela age, a ivermectina, ela pode também abrir canais GABA humano, né? Ela atua em canais do glutamato, canais de cloreto do glutamato no verme, os invertebrados têm esse canal, o ser humano não tem, os vertebrados não têm esse canal, mas nós temos o canal GABA, que é semelhante e que pode ter uma certa afinidade também pela ivermectina, por isso que ela pode potencializar a atividade desses fármacos, e aí ele orienta a usar com cautela a ivermectina associada com esses outros medicamentos, tá bom? Então a pessoa faz uso lá de um diazepam como hipnótico sedativo para induzir sono, né, para poder dormir, e vamos supor que ela precisa utilizar a ivermectina. Não quer dizer que não possa utilizar, quer dizer que é necessário aí que o médico faça o acompanhamento junto com o farmacêutico, enfim, faça o acompanhamento dessa terapia para garantir que o paciente não está tendo aí nenhum tipo de interação, tá bom? O álcool, a despeito do que o pessoal pensa, né, que álcool corta o efeito de medicamentos, muitas vezes o álcool aumenta o efeito dos medicamentos. Esse aqui é um caso. O álcool, ele foi comprovado que ele aumenta a concentração plasmática da ivermectina, cerca de 30% a 40% do aumento da concentração de ivermectina quando é utilizado
concomitante, né, ao uso de álcool. Por isso, é necessária atenção a respeito do uso de ivermectina com álcool, porque como ele aumenta a concentração, ele pode aumentar os efeitos adversos da ivermectina, tá bom? O efavirenz, que é um antirretroviral, ele diminui a concentração plasmática da ivermectina. Esse mecanismo da interação do álcool não é conhecido, já esse do efavirenz certo? O efavirenz, ele induz o metabolismo da ivermectina, ele é um indutor enzimático lá no fígado, ele faz com que o fígado metabolize a ivermectina, diminuindo então a concentração plasmática dela. Então a gente diz que ele aumenta o clearance hepático, o fígado funciona mais rápido, vamos dizer assim, destrói a ivermectina mais rápido, então a concentração dela no nosso sangue cai, reduzindo o efeito dela. Então aqui sim, a gente pode dizer que o efavirenz pode cortar o efeito da ivermectina, tá bom? Vários outros fármacos, eu coloquei alguns aqui, mas muitos fármacos que são inibidores da citocromo P450 do tipo 3A4, é uma enzima presente lá no fígado, tá bom, gente? Estou falando aqui grego não. É uma enzima do fígado e esses fármacos, eles inibem essa enzima. Então, eles fazem o contrário que o efavirenz faz. O efavirenz aumenta o metabolismo, destrói mais rápido a ivermectina, já esses outros vão impedir a ivermectina, vamos dizer assim, ou reduzir o metabolismo da ivermectina, então ela vai passar mais tempo no organismo, você aumenta a concentração plasmática dela, tá bom? Isso aumenta o risco também de reações adversas aumentadas da ivermectina quando associadas com esses outros fármacos aqui. Já o anticoagulante varfarina, que é o Marevan, ele pode gerar um aumento do chamado INR, que é um índice normalizador do tempo de protrombina, certo? Então, você pode ter um aumento do tempo de protrombina quando você associa varfarina e ivermectina, ou seja, você pode gerar sangramentos no paciente nessa interação da varfarina com a ivermectina, tá bom? Então, é importante também fazer o acompanhamento, se o paciente faz uso do Marevan em função de uma trombose venosa e é um medicamento de uso contínuo, né? Então, se ele necessitar usar a ivermectina, ele precisa fazer acompanhamento do tempo de protrombina com maior frequência para evitar que a ivermectina gere sangramentos, ok? Bem, vamos falar um pouquinho agora das contraindicações, os cuidados que a gente deve ter com o uso da ivermectina. Em crianças, gente, ela é contraindicada, ela não deve ser utilizada em crianças que aí foi estabelecido um teto, vamos dizer assim, né? Na verdade, um piso, né? A partir daqui, crianças abaixo de 90 centímetros, é um teto mesmo, crianças abaixo de 90 centímetros de altura não devem utilizar, com peso abaixo de 15 quilos ou idade abaixo de 5 anos, tá bom? Qualquer uma dessas condições, ela é contraindicada. Já para gestantes, ela é considerada risco C na gravidez, em função daquele efeito teratogênico que a gente viu em animais, mas ele não é observado nos humanos. Porém, né, a gente diz que não é possível estabelecer ao certo a segurança dela na gravidez. Já que ele é capaz de gerar esse efeito em animais, a gente prefere colocar como não recomendada. Então, é uma droga que deve ser evitada na gravidez, mas não quer dizer que ela não possa ser usada em hipótese alguma, mas seria uma situação excepcional em que o médico avaliaria se o benefício do efeito antiparasitário dela supera o risco de efeito teratogênico sobre o feto, tá bom? As mães que estão amamentando devem evitar também o uso da ivermectina, principalmente na primeira semana após o nascimento, porque a gente tem aí uma quantidade de ivermectina que pode ser significativa, que é excretada no leite. Então, a gente encontra a ivermectina, caso a mãe faça uso da ivermectina, ela vai ser passada para a criança através do leite, tá bom? Então, ela também é contraindicada em mulheres que estão amamentando. E uma outra contraindicação dela também são em caso de doenças da barreira hematocefálica, como a tripanossomíase africana e a meningite, são situações em que você altera essa barreira e a ivermectina consegue penetrar em maior quantidade no cérebro, gerando efeitos adversos mais significativos. Por isso, ela é contraindicada em pacientes nessas situações, tá bom? Bem, mais recadinhos aqui para vocês, né? Cada organismo reage de forma variada ao uso de medicamentos, por isso é indispensável procurar por um médico em presença dos primeiros sintomas e jamais tomar qualquer medicação por conta própria, pois o uso incorreto pode agravar uma doença ou ainda mascarar outras mais preocupantes. Então, gente, eu sempre me preocupo em destacar isso,
O objetivo desse vídeo é trazer informações tanto para profissionais, estudantes ou usuários desse medicamento, mas em hipótese alguma você deve considerar informações de vídeos de redes sociais, WhatsApp ou YouTube para basear uma conduta terapêutica, tá bom? Isso deve ser feito com um profissional de saúde. Então, a gente está sempre destacando, a automedicação ela é um risco, tá bom? Então, evite tomar medicamento por conta própria. Não faz sentido fazer uso de medicamento por conta própria, tá bom? Quais são as fontes de informação que nós utilizamos? Aliás, medicamentos por conta própria, tem medicamento de venda livre, né? Evidentemente. Mas a gente está falando aqui porque a ivermectina é um medicamento de tarja vermelha, é um medicamento que exige prescrição. E mesmo os medicamentos de venda livre, gente, devem ser utilizados, vamos dizer assim, com muita racionalidade, com muita prudência e de preferência, né? Sob a orientação de um profissional de saúde. Okay? Apesar de eles não exigirem receita, mas necessita do acompanhamento de um profissional de saúde, porque eles podem mascarar outras doenças. Então, gente, eu utilizo esses livros textos como fonte de informação que eu trouxe aqui para vocês, de forma bem resumida, né? Utilizo também algumas bases de dados e aplicativos, né? Eu procuro informações na Anvisa. Esse aplicativo é muito bom, né? Eu utilizo no meu celular, é o Medscape, traz muita informação. Tanto o Medscape como esse drugs.com, ele tem aplicativo para o celular e ele utiliza bases de dados como Micromedex, como UpToDate, enfim, várias bases de dados internacionais que são muito confiáveis, tá bom? O ProDoctor Medicamentos é um aplicativozinho também muito interessante que traz aí quais são os medicamentos comercializados, traz as bulas dos medicamentos, então é como se fosse um bulário digital, então também vale a pena para quem tiver interesse utilizar esse aplicativo, ok? Então por hoje é só, eu espero que vocês coloquem aí embaixo sugestões, dicas, enfim, se você quiser contribuir de alguma forma para o canal, né? Tem alguma coisa que eu falei que você quer complementar, que você acha que faltou, coloca aí nos comentários, tá bom? Dá joinha no nosso canal, não deixa de acompanhar os nossos vídeos. Todo sábado eu vou estar postando um vídeo aqui para vocês no canal. Obrigado aí pela atenção de vocês e a gente se vê, tá bom? Tchau!